Bom dia, queridos. Deus abençoe. Seja a hora que você estiver disponível para ver esse vídeo, seja abençoado, né? Numa boa tarde, numa boa madrugada, numa boa noite. Seja um momento especial de você se conectar com a palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia. Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Continuando a nossa leitura, né? Estamos lendo o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Ontem tivemos uma leitura gloriosa, Deus falou fortemente conosco e hoje não será diferente. Abra o seu coração, ouça a palavra, medite na palavra, se transforme, deixe ser transformado pela palavra. E o Senhor Jesus fará a obra completa no seu coração, através do Espírito Santo. Amém, queridos? Capítulo 14 que diz: Barnabé e Paulo em Icônio. Ou Paulo e Barnabé em Icônio, né? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. O mesmo Jesus que estava com eles, queridos, está hoje conosco, estará sempre conosco. Ele é o mesmo, ele pode todas as coisas. O Espírito Santo, onisciente, onipotente e onipresente está conosco. Por isso temos que crer na manifestação do poder de Deus e os sinais e prodígios nos seguirão através do consentimento do Espírito Santo. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhanças, onde anunciaram o evangelho. Versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Paulo viu que esse moço ele possuía fé para ser curado. Oh, aleluia! Maravilha, Jesus. E disse-lhe em alta voz, com autoridade, né? Apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Oh, meu Deus! Que nós possamos ter a autoridade do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, para ver esses prodígios em nossa frente, através, Senhor, da nossa fé e da fé do que está precisando. Que esta fé seja ligada no sangue de Jesus, ligado em Jesus, vertido na cruz, aquele que morreu para nos curar as enfermidades, para nos dar vida, porque todas as enfermidades ele já levou na cruz. Então, se nós crer nele, todas as enfermidades, de acordo com a vontade e o querer do eterno Deus querido, santo e poderoso, ele pode curar tudo, irmãos. Toda enfermidade, não existe impossível para ele. Ele pode trazer da morte para a vida. Basta crer nele. E ele veja o intuito do coração. Se nós crer, nós recebemos. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Sempre tentando trazer falsa fé
para desfazer o poder de Deus, né? O povo, ele é difícil de compreensão que o poder está somente no Criador. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto da porta touros e grinaldas, e queria sacrificar juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. Ora, tudo que nele há foi feito por o Deus Todo-Poderoso, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ao Deus que nós cremos. Não há outros deuses, irmãos, não há outros deuses. Diga não à idolatria. Oh, aleluia! O qual as gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele mostra o caminho, mas ele deu o livre-arbítrio. Vai para a perdição aquele que quer. Adora outro Deus aquele que quer. Agora, se adorar a ele, irmãos, é bênção, é vitória, é bênçãos derramadas sobre a vida daquele que crê nele, irmãos. Ah, mas tem perseguição? Tem, mas ele livra de todas. E ainda temos a vida eterna com ele. Ainda que morramos aqui, temos a vida eterna com ele. Morremos com fidelidade. E com fidelidade ele nos guardará eternamente. Amém? Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos os céus a chuva, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Mesmo para aqueles ingratos que vão lá, adoram ídolos, adoram a homens, adoram a bens materiais, ele faz a fruta vir, o alimento vir, a chuva vir sobre todos, enchendo o vosso coração de fartura, tanto os que adoram eles e os que não adoram. De alegria. Olha o nosso Deus como é maravilhoso. Só há uma diferença. O sol é para todos, a chuva é para todos, a tempestade quando vem para todos, mas Deus livra todos aqueles que o temem. É isso que Paulo estava dizendo aqui, né? Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, e instigando-os a multidão e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-o a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nós importa entrar no reino de Deus. Irmãos, que versículo maravilhoso! Importa permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não vamos perder o reino de Deus por causa das tribulações que sobre nós vêm. Ficamos firmes na fé. Oh, que palavra gloriosa, querido. Seja tocado por esta palavra. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunidos
a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé, a porta do coração. Como receberam a Jesus, aleluia! Receba Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja tocado pela graça do Senhor através dessa palavra. Oh, maravilha, Jesus! E permaneceram com os poucos, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ficaram um tempinho ali descansando com os irmãos e fazendo a obra até fazer uma segunda viagem, né? Glória a Deus. Entrando no capítulo 15, nesse mesmo versículo, nesse mesmo vídeo, para nós ganharmos um pouco mais de tempo e meditarmos um pouquinho mais nessa palavra que é gloriosa, maravilhosa, meus irmãos. Eu admiro muito essa palavra. Ela enche a nossa alma. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Ora, fazer uma reunião. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eles queriam viver o tempo da graça ainda com alguns costumes da lei. Queriam implementar alguma coisa ainda, ora, mas sabemos aqui já que eles já estavam pregando a graça, o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito. E o sangue de bois e de touros já não expiava mais pecado. Eles já entendiam que até Jesus curava no sábado porque ele santificou todos os dias da nossa vida. Oh, aleluia! Chamando a nossa atenção que nós temos que estar em todos os dias, né, santificado. Não tornar impuro o que ele purificar. Meu Deus, irmãos. Sabendo que algumas diretrizes eles teriam que dar. Porque Paulo ainda diz lá, né, em Gálatas, os frutos do Espírito e os frutos da carne. Né? Não useis da liberdade que eu vos dou para dar ocasião à carne. Então eles também, além deles eliminar os costumes da lei, eles também não deixaram o povo ir assim na libertinagem. Eles deram umas diretrizes. Quer ver? A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. O que a gente vai seguir? A gente vai seguir toda a lei? Ou um pouco? Ou o Senhor Jesus desvalidou a antiga aliança e a nova aliança agora é o que vale? É o sangue de Jesus e mais nada para mim ser salvo. Vamos conversar? Vamos ver? Olha o que Pedro diz aqui, que era ele que estava com a palavra nesse momento, nessa reunião. Havendo grande debate, né, em Jerusalém, eles estavam lá para fazer uma reunião sobre isso. Então, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, o nosso pastor aqui seria Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Primeiro ministério pastoral, Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Depois, apóstolos, evangelistas, né, e presbíteros.
Mas aqui Pedro, com autoridade, tomou a palavra. Olha, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederá. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ora, nós somos judeus, nós temos os costumes da lei, nós circuncidamos, porque já estamos nesse costume, mas o mesmo Espírito que nos visitou, também visitou os gentios que não têm esses costumes. Então não vamos colocar sobre eles jugo pesado, porque o Senhor os salvou. Nosso Jesus os salvou. É isso que ele estava dizendo. Nós não podemos tirar, desvalidar o sangue da cruz, irmãos. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Porque eles sabiam que era muito difícil o jugo da lei, irmãos. É muito difícil. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Porque ele perdoou, porque eles não conseguiam viver toda a lei, mas veio Jesus, expiou os pecados, redimiu, perdoou, de uma vez para sempre. É só crer nele, tem que crer, né? Obedecer a nova aliança que ele deixou bem designado, que não é tudo, não usar da liberdade que ele estava dando, da transformação da ocasião à carne. Quem vive na carne vai morrer na carne. A carne vai voltar pro pó e acabou daí. Inferno e condenação eterna. Agora, quem der a voz ao Senhor Jesus e não as obras da carne, mas viver no Espírito, o Espírito volta para quem? Para Deus que o deu. Para quem soprou o fôlego de vida, o Espírito vai voltar a Deus, vai se ele vai voltar a Deus porque ele cuidou do seu espírito, a sua alma estará em um bom lugar, meu irmão. É só pensar, é só analisar. Se viver na carne não cuida do corpo, não cuida do espírito, morre na carne, o corpo tomba, não vê o céu. Agora, se eu cuido do meu corpo, do templo do Espírito Santo, eu vivo no Espírito, eu cuido do meu corpo espiritual, eu cuido de viver os frutos do Espírito, o Espírito volta a Deus que o deu e vou viver com a minha alma na eternidade com Cristo. É isso que ele disse, a nós que cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Ele estava explicando isso para eles. Aí vem o parecer de Tiago, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras, escuta-me, por favor, como se ele estava dizendo assim, né? Expôs Simão como Deus. Primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, que são os cristãos. Né? Os primeiros cristãos lá no capítulo lá que nós lemos sobre Cornélio, que Pedro foi lá e pregou para eles, e eles também foram cheios do Espírito Santo. Então expôs Simão Pedro, né, como Deus, aquela gente visitou os gentios. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele que dentre os gentios se convertem a Deus. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, querendo impor a nós, né, ou quem vier dos judeus, querem impor nós para nós ser salvos se cumprir alguma coisa da lei. Não tem como nós querer implementar a lei no tempo da graça, irmãos. Mas escrever-lhes que,
se abstenham das contaminações dos ídolos. Ó, aconselhe os gentios a abstenham-se das contaminações dos ídolos, da idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas. Por quê? Porque a instituição familiar por Deus é homem, mulher e filhos. Homem, mulher e filhos. Deixará o homem a sua casa, seu pai, a menina a casa do seu pai, unir-se-á e se tornarão uma só carne. E ali constituirão famílias e terão filhos. Esta é um fruto do Espírito, família, integridade. Agora, relações sexuais ilícitas engloba tudo que está acontecendo aí de podridão, de nojeira no nosso mundo, contaminando com relações sexuais ilícitas. Homem com homem, mulher com mulher, e lá vai, irmãos. Tudo isso os apóstolos ali, eles falaram pro povo gentil. É graça aqui, ó. Todavia, não precisa viver a lei, mas abstenham-se das contaminações dos ídolos, bem como as relações sexuais, da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os quais o pregam nas sinagogas, onde é lido todo sábado. Então pareceu bem os apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los para pregar isso que eles falaram, que eles resolveram na reunião. Juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Porque sempre tem alguém que se destaca mais, irmãos. Sempre o líder, ele sempre tem uma visão que sabe quem tem o temor de Deus para poder levar o santo evangelho. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Eles escreveram cartas e mandaram para os irmãos, os apóstolos escreveram, acredito que Pedro, né, e Paulo ali, eles escreveram as cartas, né, e mandaram por esses irmãos para Antioquia, Síria e Sicília. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, até os dias de hoje. Pessoas que saem debaixo da autoridade sem autorização, sem a carta, sem a recomendação, perturbam a ordem eclesiástica. Mas se você conversou com a sua liderança, conversou com o Espírito Santo e ele te tocou no teu coração e você saiu do seu lugar onde tu estavas, com carta de recomendação e com o coração em chama para pregar o evangelho, vai dar certo. Agora, se você saiu sem autorização, é perigoso. Tá aqui, é perigoso. Perturba a alma ao invés de ganhar alma. Agora, se você saiu com cartas de autorização, e aí depois a autoridade viu que Deus era contigo e começou a te difamar e começou a amaldiçoar o teu ministério, não te preocupa, o Senhor vê tudo. Importa que você saiu sobre a bênção da onde tu estás com a tua carta de recomendação, estás com teu coração limpo, vivendo os frutos do Espírito. Não perturbe a sua alma, só pregue o evangelho. Pregue o evangelho como ela é. Porque ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Vamos respeitar nossas autoridades onde nós estamos. E se eles nos designar, leve a sua carta. A gente, no nosso ministério, sempre tem a nossa carta. Irmã Mary é da congregação, né, não vou usar nomes aqui, mas do Vale da Bênção. Vai lá pregar no Imaruí, na igreja do Sertão, do Canguiri. Leva a carta. Tá ali a recomendação do seu pastor. Coisa linda, tudo organizado.
Ah, mas nós somos a carta. Paulo diz, né? Eu sou a carta. Aí você chega lá e você mostra a carta espiritual que você é. Deixe Deus usar você. O Espírito Santo vai mostrar para eles que a carta de papel é uma ordenância eclesiástica, mas a verdadeira carta está no amor e no temor que sentes e na unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida, mas tudo em ordem de decência. Leve a recomendação. E os que saem sem recomendação, às vezes estão até fora do contexto da palavra, pregam o que não está dentro da palavra, vivem, pregam uma coisa, mas vivem outra. É perigoso, sem carta de recomendação. É perigoso. E apareceu bem, chegados em pleno acordo, depois da reunião acabada, né? Em pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como os nossos amados Barnabé e Paulo. Além deles, né? Que foi o nosso irmão Silas e Judas. Judas chamado Barsabas. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que temos a necessidade nos dias de hoje de homens que expõem a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo encontre. Que o Espírito Santo encontre, em nome de Jesus, nos dias de hoje, homens como foram achados nesses dias aqui que estamos lendo. Aleluia, Jesus. Sinto a graça de Deus, oh glória. Sinto a presença de Deus, irmãos. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem o Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo além das coisas essenciais. Quer dizer, eles concordaram em não circuncidar mais. Eles concordaram em não viver mais a lei. Aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos. Depois vamos ler a carta de Hebreus que explica certinho. Mas aqui eles já concordaram. E aí eles botaram, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Isso eles mandaram os gentios, isso não foi puxado da lei. É uma ordenança se apartar da obra da carne, dos frutos da carne. Porque não tem como entrar no céu lavado no sangue do Cordeiro e vivendo no mundanismo da carne, fazendo tudo o que a carne quer. Aí o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa e nós voltamos a se sujar. Aí nós cremos num dia, no outro dia vamos lá, voltemos a nos sujar. Não dá. Teria que ter uma ordenância também para nós não nos contaminar. Ainda que não precisamos viver na lei, seguindo a lei como os judeus, mas nós temos que ter uma vida santificada. Era isso que ele estava dizendo e ensinando nós aqui. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Entregaram a ordem, né? Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Por quê? Porque se era pesado para os judeus, imagina para os gentios, irmãos, viver a lei. Mesmo que Jesus já havia morrido na cruz, eles ainda queriam viver o sacrifício de Jesus, mas na lei. Então eles tiraram esse cargo de cima deles aqui, irmãos. Ó. Tudo que implicava. Eu não quero aqui dar de frente com nenhuma crença, mas é Bíblia. Eles retiraram, irmãos, o jugo pesado de cima do homem. E confortavam com conselhos. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Quer dizer, voltaram para Pedro em Jerusalém. Mas apareceu bem a Silas permanecer ali.
Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como se passa, como eles estão. Saudade, comunhão, voltaram, né? A gente sente saudade de todos os irmãos por onde a gente já passou, irmãos. De todo o coração, a gente sente saudade. Por quê? Porque a gente, quando faz para o Senhor, ainda que pouquinho, faz com todo amor e com todo carinho. E é isso que eles fizeram, ó. Fizeram o seu trabalho e logo desceu no coração deles. Voltamos para visitar os irmãos por todas as cidades às quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé queria levar também a João Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastou desde a Panfilha, não acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, que estava, né, que ficou em Antioquia, mas apareceu bem a Silas permanecer ali, no versículo 34. Então Paulo escolheu a Silas e Barnabé escolheu a Marcos, e ali houve caminhos sendo diferenciado. O que tem de errado aqui, irmãos? Não tem nada. Houve discussão. Não teve um estreitamento do pensamento. Um pegou um caminho seguindo, anunciando o Santo Evangelho, e o outro porque tudo era permissão de Deus. Porque senão não aconteceria. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Ele voltou e fez o que o seu coração estava dizendo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Este capítulo vamos entrar no dia de amanhã. Fique com esta palavra no dia de hoje. Capítulo 14 e capítulo 15. Medite, volte, leia na sua Bíblia. Faça do seu coração uma morada de aprendizado da palavra do Senhor, e a sua vida será transformada. Capítulo 16 é glorioso, irmãos, e nós leremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Fique na paz do Senhor.